Olá, buscador da Super Saúde. Hoje é mais uma aula do Congresso da Super Saúde. E hoje nós temos a honra de ter aqui o Super Juliano Pimentel. Você já conhece, com certeza conhece o Juliano, mas vocês vão adorar a maneira que ele aborda assunto. E ele trouxe um dos assuntos que eu considero fundamental, a cura da ansiedade. E não é fazendo psicoterapia. Juliano, muito obrigado pela tua gentileza de participar mais uma vez do Congresso da Super Saúde. E conta para nós assim, como que um médico que não é psicólogo, que não é psiquiatra, consegue vir falar sobre curar a ansiedade sem psicoterapia. Você sabe que... Obrigado, antes de mais nada, pelo convite, pelo carinho, cara. Para quem não me conhece, gente, eu tô na área de saúde desde os 17 anos. Eu tô com 40, aí já tenho uma jornadinha na área de saúde. Eu comecei com fisioterapia, fui para osteopatia, depois fui para medicina, fiz nutrologia e vi várias coisas da medicina integrativa antes mesmo dela existir, porque eu comecei em outra área de saúde. Então, essa visão integrativa eu aprendi na osteopatia e na fisioterapia. E aprofundei depois como médico, porque aí meu olhar mudou completamente. Brunão, eu sou um apaixonado autodidata, igual você. Doido por estudo continuadamente. Deixa eu só tirar aqui para não dar estalo nesse zap aqui do computador. E aí, uma das minhas paixões, que tem até aqui, ó, se eu virar para cá um cadiquinho, você vai ver aqui, ó, os 3 volumes de psiquiatria. E eu comecei a estudar muita coisa de psiquiatria, porque toda a minha base inicial era sobre obesidade. Todo o tratamento era sobre inflamação, desbiose intestinal, e automaticamente, quando você estuda isso, qual o pano de fundo da pessoa que tem obesidade, Bruno? Normalmente, ansiedade e depressão. E quando eu me vi envolvendo, e eu fui um dos médicos que, quando começou a falar de jejum intermitente na internet, era 2016. Só tinha eu na internet, o Laíra e o Drauzio nessa época. E aí, eu lembro que quando eu comecei a falar de jejum, eu fui vendo, eu comecei o processo de analisar o jejum porque eu me descobri do paciente celíaco, com a doença celíaca. E eu achava que eu ia ficar doente por fazer jejum dentro da faculdade de medicina, e todo mundo falando que eu precisaria comer, senão eu passaria mal. 3 horas, você tem que comer. O médico não estuda alimentação. E aí eu vi exatamente o oposto. Eu tinha asma de repetição e eu vi que a asma tinha diminuído. Eu tinha alergia e vi que tinha diminuído. Eu vi que eu estava ficando com a imunidade melhor ao invés de mais fraco. Estava com menos muco, menos secreção, menos infecção de repetição. Falei, tem uma coisa de errado. Eu comecei a estudar. Aí eu fui estudar sobre jejum, estudar sobre doença celíaca. E eu percebi a interação intestino-cérebro. Quando você chega na percepção de intestino-cérebro, inevitavelmente, você estuda neurotransmissores. Quando a gente fala que 80% da serotonina é produzida no intestino, é uma serotonina, 80% é produzida, mas é para o próprio intestino, é para o corpo. Ela não passa a barreira hematocefálica. Ela não passa. Então, a serotonina do intestino não é a serotonina do cérebro. E quando eu fui vendo os resultados dos meus alunos com a aplicação das 7 saúdes, que eu coloco para ele, das 7 tipos de saúde pontuais, que a gente até fez uma live já sobre isso, que elas se parecem bastante, eu vi uma coisa. Eu vi que o pano de fundo de todos eles era depressão, tentativa de suicídio, muito quadro de abuso nas mulheres, que usaram a gordura como proteção inconsciente para refutar homens e refutar a energia masculina. Automaticamente. E esse também foi o histórico que eu via no meu consultório. Eu falei assim, eu lembro o dia como se fosse hoje, eu saí do consultório e falei, mãe, tem uma coisa de errado. Eu tô com 10 pacientes no consultório que chegaram e 9 foram abusadas. Por que tá chegando gente assim? Aí ela falou, filho, fique em paz. Se chegou para você é porque Deus te capacita a ajudá-las. Não se preocupe com isso. Ninguém chega no lugar que não tem que chegar. Até porque você reza para os seus pacientes só entrar quem você pode ajudar. E eu te conheço, eu te criei. E ali eu fui vendo, minha esposa tinha tido um relacionamento violento antes
da gente se casar. Eu tenho um filho que é meu enteado, que ele nasceu nos Estados Unidos. E esse fruto desse relacionamento violento, ele veio para o Brasil com 2 anos. Pra você ter ideia, caiu uma panela no chão, ele corria para debaixo da cama. E Carol tinha depressão maior nessa época. E Carol operou, depois disso, porque ela teve depressão, engordou para 103 quilos, fez uma bariátrica, emagreceu 20 e poucos quilos, 23, e depois reengordou tudo de novo, por conta da cabeça. Aí, Ronaldo, o que eu senti no coração? Você sabe que eu sou um cara que quando Deus manda no meu coração, eu sigo. E eu tenho aluno tudo quanto é religião. E no início da pandemia, foi muito louco isso, porque eu senti no coração que eu tinha que começar a olhar para o que não era somente a obesidade, mas para o que gerava a obesidade e gerava inúmeras outras doenças. Aí eu falei, já que está todo mundo falando de emagrecimento agora eu vou para onde ninguém abre a boca. Eu vou falar de ansiedade. E aconteceu que durante a pandemia aumentou o número de suicídio, o número de depressão, e surgiu uma crise global psiquiátrica. A gente teve um aumento, Ronaldo, de 25% em ansiedade e depressão no mundo durante a pandemia. No mundo. E como a gente não pode falar de cura, né, verbalmente, ainda mais hoje no Brasil, que tudo é proibido nós falarmos, a gente pode falar de remissão completa. Eu posso falar do fim da escravidão. Já que a gente não pode falar, a gente pode trovar. Podemos trovar, já que o rei não permite que eu conte. Então, vamos lá. Quando a gente fala disso, eu mapeei em mais de 100 mil alunos que eu já tive, não sei quantos alunos hoje você tem, a gente tem mais de 100 mil alunos em 70 países, ao longo dos nossos cursos, que já passaram para os nossos cursos, tá? Eu mapeei 7 medos. E esses 7 medos primordiais sempre estiveram presentes dentro deles. O meu mestrado foi nas ciências do comportamento humano, nas artes do coaching, nos Estados Unidos. E aí eu comecei a olhar como eu consigo conduzir a mente fora de um estado que o psiquiatra, o psicólogo e o psicanalista já faz. E eu vejo meus alunos falarem, conversar com o Dr. Juliano vale mais do que 10 anos de terapia. Eu não invalido a terapia, eu recomendo a todos eles terem um tratamento individual. Mas eu comecei a ouvir tanto isso que eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Eu devo falar alguma coisa que a pessoa... Inclusive, eu já te mandei o livro, Ronaldo? Não tem o livro. Nossa, não, me manda de novo seu endereço que eu vou mandar entregar, perdão. É esse. Ronaldo, eu vou checar para não falar mentira, hein? Hoje, ele está como o mais vendido na Amazon até hoje, desde o lançamento dele. Nós já passamos, são milhares de cópias que foram feitas. Ele foi lançado no dia 6 de junho de 2022. Ele está como os mais vendidos ainda dentro da Amazon, graças a Deus. Põe de novo na tela aqui para as pessoas verem bem o livro. Aqui, ó. Levanta. Ó. Ansiedade, o fim da escravidão. Juliano Pimentel. Pessoal, anotem e vocês que estão assistindo, que tem a preocupação com ansiedade, várias pessoas estão citando aqui, tem que ler esse livro. E tem que ler esse livro hoje, já compra hoje da Amazon. E por que eu estou falando isso, querido? Porque é tão importante, são tantas pessoas. Porque qual era o feedback que eu tinha dos meus alunos, Ronaldo? Era o seguinte, doutor, eu tomo remédio há muito tempo e não consigo me livrar disso. Eu fiz tantos anos de psicólogo e não consigo me livrar disso. Eu já virei, meu psicólogo virou meu melhor amigo. Tá tudo errado, meu filho. Você não tem psicólogo de estimação nem terapeuta de estimação. Por mais que você queira fazer psicanálise por 50 anos na sua vida, ela tem que ter um resultado prático e factível. Senão, esquece. Eu vou falar uma coisa que para muitas pessoas pode soar meio complexo. É quase uma masturbação mental, sabe? E o processo de cura... Olha que lindo isso, Ronaldo, quando a gente fala. Todas as pessoas que verbalizam, eu me curei de ansiedade, eu pergunto assim, quem te curou? Ela fala, Deus. Todas falam, quem te curou? Deus, independente da fé dele. Ele se conectou com o sagrado, independente da ideia de religião dele. Aqui entra uma questão, Juliana. Quantas você quiser. Levantou um ponto de interrogação.
No momento que ele se conecta com Deus e pede para Deus curar a sua ansiedade, ele vai ter sempre uma resposta. Mas se ele ficar com os braços cruzados, esperando que Deus cure... Não, aí é que tá, não é como vítima. Existem duas possibilidades. Duas possibilidades. A passividade ativa, que é o estado meditativo. Passividade ativa receptiva. É o estado meditativo. Eu estou passivo, parado, mas eu estou ativo interiormente e completamente receptivo a tudo que me é entregue. O estado meditativo é o estado de recepção pleno de tudo que te chega de informação. É um silenciar para receber e introjetar isso na tua alma, no teu coração, para fazer parte da tua essência. Ou então para você reconhecer, manifesto algo que você sempre teve. Tá? Faz sentido aqui para não esquecer as coisas boas que está dizendo. Não quero repetir, porque tem coisa que flui e quando flui vai, depois não volta. Então, quando a gente vê o estado meditativo para aqueles que não têm religião, e ele enxerga um processo de interiorização, no processo de interiorização com o eu verdadeiro dele, com o eu sagrado dele, ele silencia a ilusão mental. O medo, ele não existe no coração, ele só existe na mente. O medo, ele não existe no coração, ele só existe na mente. São 82 bilhões de neurônios mentais. 40 mil, se eu não me engano, cardíacos, 41 mil cardíacos. E 500 mil intestinais. 500 milhões, eu acho, intestinais. 500 milhões intestinais, não lembro agora de cabeça, mas era um cálculo assim parecido. Então, Ronaldo, o grande X da questão é que cada plexo neuroendócrino, imunológico e energético que nós temos, ele tem uma função na nossa vida. Como assim, doutor? Aí o que eu fiz? Eu sou um cara que eu vim da base oriental. Eu comecei minha área de saúde, antes de entrar na primeira faculdade de fisioterapia, eu já era acupunturista. Depois eu estudei Ayurveda. Fiz um livro de yoga, foi meu segundo livro. Primeiro foi um livro digital, segundo foi um livro Yoga para a Saúde. Depois, o que eu vi ao longo dessa história? Foi como se eu juntasse tudo num espeto e falasse, por isso que essas pessoas estão falando que tem esse resultado, porque eu entrego para elas o que vem milenar e que o Ocidente não entrega e que faz base da vida delas, mesmo que elas não reconheçam. E aí eu fui para o seguinte aspecto. Quando a pessoa se reconhece meditando, se conectando com o sagrado, ela também se conectou com o que ela acredita que é divino. Quando a pessoa tem um aspecto de fé, a fé move. Deus me cura do quê? Das minhas ilusões. Por quê? O que eram as ilusões? Os medos. Vou pegar um cristão, a maioria do Brasil é cristã. Vou pegar o cristão. Cristão que é cristão não tem medo da morte. Ué, você tem medo da morte por quê? Não pode ter. São Francisco de Assis falava assim, ó, mestre, fazer que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive, para a vida eterna. Então, se você acredita no céu pós a vida, você não tem que ter medo. A não ser que você não viva. Mas não é o que acontece. Não, mas é esse o ponto. Muito medo. Mas é esse o ponto. Esse é o ponto. Dentro dos 7 medos, do que eu chamo da estrela da morte, a estrela da morte, literalmente, é a estrela de 7 medos. Ela tem 6 pontas. Imagina a estrela de Davi. Uma ponta, uma tríade para baixo, uma tríade para cima, e um círculo que fecha tudo, que é o medo da finitude, que é o medo da morte. Aí entra o abandono, a rejeição, a incapacidade. Cara, só o abandono e a rejeição, Urano. Você tem ideia de quantas pessoas se sentem rejeitadas pelos pais e sofrem? E se sentem abandonadas por Deus, pelo marido, pelos filhos e sofrem? Você tem ideia de quantas pessoas? 97% do meu público é mulher, o jornal. E quando eu mapeei isso no público feminino, isso é um viés do meu público, entendeu? Eu vi com clareza essa realidade. E daí, nesse diagnóstico, que é quase estatisticamente majoritário, quase não é majoritário. É majoritário.
E ele colocou dois aspectos. O primeiro, entrar num estado meditativo receptivo. É por aí o caminho. Sim. E o segundo? Qual é o segundo aspecto? Primeiro capítulo do livro, eu vou ler um negócio aqui para você. Esse livro começou assim, ó, quando Carol, ela falou assim, ó, quando eu falei para ela o resultado do câncer, na biópsia, que ela teve um câncer de mama depois desse ínterim, eu não falei para vocês. O primeiro capítulo desse livro foi quando eu tive 1 segundo de falar para ela o que era um câncer de mama, e aquele 1 segundo dela desesperando na minha frente pareceu 1 hora no meu coração. Mas eu voltei nesse 1 segundo para ela, por quê? Na hora, Ronaldo, eu levantei a cabeça. Não é por quê, é para quê. Certo. Mano, na hora foi assim, ó. Pá! Não é por quê, é para quê, acorda. Isso está acontecendo na sua vida para que algo se manifeste. Não tem nada a ver com o seu passado. Tem a E ver algo com você. melhor ainda. Exato. No primeiro capítulo, Ronaldo, e é isso que eu quero que as pessoas entendam. Eu pego um trecho do maior best-seller que existe no mundo. E lá tem essa seguinte frase, em Timóteo. De fato, Deus não nos deu um espírito de medo, mas um espírito de força, amor e sabedoria. Ponto. Eu tenho que partir, pelo menos, de uma base com a pessoa. Porque se as ilusões dela é o primeiro aspecto que mina a resistência dela e a forma com a qual ela se conecta com a vida, eu tenho que trazê-la, era o que Lacan fazia, que era o quê? Lacan era das pessoas que seguiu Freud. Primeira coisa que Lacan fazia era trazer o indivíduo para a realidade, centrá-lo na vida como ela é, em maturidade. Então, eu trago você para a vida como ela é, em maturidade, mediante uma visão que está implementada na humanidade, memeticamente, sistemicamente, em milhões de pessoas. E trazer para a realidade implica necessariamente o indivíduo olhar para o seu problema. Um confronto amoroso. A palavra é essa. Cristo foi a pessoa que mais confrontou amorosamente no mundo. Ele não era passivo e compassivo. Pelo contrário, ele confrontava a todos em amor, mas jamais ele ignorava um fato. A única vez que ele fez, qual foi? Diante de Pilatos, quando Pilatos perguntou para ele, e o que é a verdade? Aí ele olhou em silêncio e falou, mas se você não consegue enxergar o que é verdade nem diante de você, quem sou eu para te dizer? A única vez que ele silenciou, ao invés de falar e confrontar. Então, Uranal, o que eu trago? É um aspecto, hoje a gente tem, para você ter ideia, 165 avaliações sobre o livro na Amazon. Eu ainda falo que é muito pouca. Eu levei 1 ano fazendo esse livro. E eu lembrei de um ensinamento. Foi muito diferente, foram momentos diferentes. Esse livro aqui, esse aqui, ó, que está aqui atrás, Saúde Plena, foi meu primeiro livro. Eu escrevi ele com um amigo meu patologista em 2018. Tá? Esse livro aqui, em 2018, eu já escrevi esse livro de medicina integrativa. Para todo mundo entender, a partir de leigo geral, para ter um estilo de vida novo. Esse livro, eu levei 1 ano escrevendo e reescrevendo para todo mundo entender. Eu pegava ele e dava pro meu filho, falei, leva pro colégio, manda seu amigo marcar tudo que ele não entende. Dava pra minha menina que trabalha aqui em casa, lê tudo e grifa tudo que você não entendeu. Eu peguei, ele ficou à prova de não ser entendido. Para qualquer pessoa que pegasse e lesse. Ele não é um manual de ensinamento sobre a ansiedade, ele é um manual para o fim da escravidão pela ansiedade. É um manual de transformação em ação. E aí eu já peguei um padrão das pessoas. Porque quando elas acabam de ler o livro, eu mando elas me falarem comigo no direct. Todos, quando acabam de ler, eles falam assim, eu li a primeira vez, mas não respondi nada, porque isso aqui tem um momento, que é o momento com o Dr. Ju. É como se os caras estivessem num consultório comigo. E cada capítulo tem uma pergunta. Algumas perguntas. E algumas são muito difíceis. E a pessoa fala, eu li tudo, mas não respondi nada. Aí, depois que leu o livro pela segunda vez, ela já respondeu. Aí, a terceira vez que ele manda mensagem é assim, doutor, agora eu tenho que começar a fazer. Porque a pessoa lê corrido e não implementa. E é um livro
prático, vivencial. A cura, ela vem a partir do momento... Estou muito curioso para ler esse livro. Não, eu tô te falando, eu vou mandar a editora te mandar um aí, você vai ver, e depois eu quero sua devolutiva e quero sua resposta lá na Amazon. Eu quero sua avaliação lá na Amazon. Por que eu tô falando isso, Ronaldo? Eu vou falar um negócio, depois em off a gente continua. Um neurologista da Unicamp me pediu, comprou meu livro, me mandou mensagem que estava lendo. Psiquiatra também. E aí ele leu o livro, e ele tinha me convidado uma live antes de ler o livro. Depois que ele leu o livro, ele cancelou a live. Eu acho que ele não sabia, ele é catedrático da área normal da medicina, né? Da medicina convencional, clássica. E ele viu tudo que não é o clássico dentro do meu livro. E assusta para eles, né? E assusta brutalmente, assusta. E aí, tanto que a próxima edição eu vou tochar todas as referências, porque, sabe, a gente já estudou tanto que as coisas fluem, você nem põe da onde, o que saiu, juntou. Alguns artigos eu citei, muitos eu nem... E agora, na próxima edição, eu já vou botar tudo lá. Aí vai ter de bibliografia umas 10 páginas para o povo parar de azucrinar. Por quê? Você falou um aspecto importante. Ju, qual foi a segunda coisa que é imprescindível dentro do processo de cura? Foi o que me curou da minha asma. Eu preciso que a pessoa tenha fé. Eu preciso que a pessoa creia incondicionalmente. Ela tem que crer que é possível, Ronaldo. E qual a única forma de um ser humano que está no fundo do poço crer que é possível? Primeiro, ele acreditar porque viu outros exemplos. Que isso é possível. Então, o livro inteiro, ele também tem histórias dos meus alunos. Que transformaram a sua vida no mundo inteiro. E porque se a pessoa não vê histórias reais, ela não aceita a realidade. Ela fala, mas a minha vida é uma porcaria. Fica naquela condoer. Eu fico condoído com o seu problema, mas o meu é maior. Tem pessoas que carregam um troféu por conta da dor e do problema que ela tem. Entende? E aí, esse processo do despertar da fé, independente da religião, um despertar espiritual, ela traz uma abordagem que eu não explico no livro, mas que eu explico em algumas vivências de day training que eu tenho, que é a distinção real de atuar sobre algumas camadas da alma. Santo Agostinho, ele divide a alma em 7 camadas, tá? Santa Teresa d'Ávila coloca a alma em 7 moradas. E nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. Uma das camadas da alma é a mente. Então, para você entender o que é trabalhado inconscientemente dentro do livro. E dentro dessa base, que eu não trago para dentro do livro, que vem teologicamente colocada, filosoficamente colocada e antropologicamente colocada dentro da realidade humana, eu trago uma coisa que no mundo inteiro tem nomes distintos. Eu entro dentro da parte de pranayamas. Eu entro dentro da parte do sopro, da respiração, do que para alguns é o próprio espírito. Porque o que é o Ruach Kadosh? É o bafo. É o sopro de quem? De Deus, que entrega a vida. Quando nós vemos quanticamente, a quantidade de neutrinos que é trocada mediante a respiração tem relação com o seu volume respiratório e com a frequência respiratória e como você trabalha o exercício. Eu coloco todas as técnicas de pranayama para a pessoa começar até finalizar no livro. Eu coloco exercícios de confronto ao medo diretamente de uma forma simples. As pessoas perguntam assim, mas doutor, qual é a técnica que mais funciona contra a ansiedade? Terapia cognitiva comportamental, todo mundo sabe isso. Isso é indicado para psicólogos fazerem. E é a que mais tem resultado validado. Juntamente a ela, temos o mindfulness. Qual o exercício diário de medo que todo mundo pode fazer? Ronaldo, fala 2 para mim. Você é um cara sábio. Exercício de medo não é uma coisa interessante de fazer. Ninguém acorda pensando o que vai fazer. Primeiro ponto.
puxa no peito. Ninguém aqui acordou falando, vou confrontar meus demônios, meus monstrinhos. Ninguém acordou falando isso hoje. Então não é um livro confortável. Beleza? Agora pensa, Ronaldo, quais são 2 exercícios simples, diários, de confronto a medos diários que existem. Simples. Pensa 2 aí, pode dar 2. No momento que tu está sentindo qualquer coisa, o que estou sentindo? Que sensação é essa? E ao olhar para essa sensação, que parece desagradável, ela começa a ficar menor. E a segunda coisa é, para que eu estou sentindo essa sensação? Então, você falou 2, né? Então, aí você falou análise sobre uma. Você fez a mesma coisa. Vou dar os 2 exercícios. Vou dar 2 exemplos aqui. Qual o maior medo da pessoa que faz jejum, Ronaldo? Por que o jejum gera tanto medo? Elas têm medo de passar fome, de não ter energia. Por quê? Tem medo de passar fome. E o medo de fome remete a quê? O medo da morte. Doença, morte, incapacidade. Risco de sobrevivência. Então, existe um artigo, não sei se você já leu ele ou não, é um artigo de 2018, maravilhoso, eu posso te mandar depois. Esse artigo, Ronaldo, ele coloca o uso do jejum para tratamento do medo. Ele mostra a diminuição do pensamento de medo, a diminuição da retenção de memória de medo e o afastamento da frequência de permanência da memória de medo. Desde que, aí entra uma coisa fisiológica, o indivíduo se prepare uns 15 dias antes de começar a fazer jejum. Se ele vem comendo carboidratos de 3 em 3 horas e vai querer fazer jejum, ele vai entrar em estresse físico. E aí existe um aspecto, o artigo ele só fez o que, Ronaldo? Ele colocou as pessoas em jejum de 16 horas e teve esse resultado. Olha que lindo, cara. Eu não estou falando de jejum prolongado, estou falando de jejum intermitente de 16 horas somente. Hoje é moda científica combinar o jejum intermitente de 16 horas com os jejuns prolongados de antigamente, chegando à conclusão de que basta o jejum intermitente para ter os mesmos benefícios do jejum prolongado. Desde que seja feito um padrão saudável, como a gente preconiza para todas as pessoas que nos seguem. Na janela de alimentação, come tudo que iria comer no dia todo. Não vai economizar comida na hora. Exato. De comer. Tanto que o pessoal que vive de OMAD, One Meal a Day, também faz esse mesmo padrão, entende? E o corpo ele vai buscar se ajustar sempre. Mas qual o princípio? O princípio é, quando uma pessoa vive em ansiedade, a ansiedade, normalmente, as pessoas que têm obesidade e compulsão alimentar, elas têm ansiedade já instaurada. E quando eu entro com o jejum, eu confronto a base sobre a qual ela já vive em angústia por conta da obesidade. Esse é um medo. Então, esse é um exercício básico, o jejum intermitente. E eu explico lá. O segundo exercício básico. Você levanta de manhã e toma um banho na temperatura ambiente. As pessoas não gostam disso. Você está em Santa Catarina. Imagina, você acordou igual aqui, eu estou em Dayatuba. Pegou 2 graus esse ano no momento aqui. Olá, bom dia, chuveiro! Eu vou tomar um banho gelado hoje, uhul! Então, você não acorda assim, querido. Mas aí existe um confronto. Você decide ir mediante o desconforto para, intelectualmente, sobrepujar o reflexo de medo pequeno que você tem da água e do desconforto. Você faz a terapia cognitiva comportamental com o chuveiro todo dia. Com o jejum todo dia. E aí você aprende a ter pequenas vitórias. E quando você confronta pequenos medos, você vê que esses medos, que 99% deles nunca se realizaram na sua vida, eles só existiam na sua mente. E aí a pessoa começa a se esvair e passar a cortina de fumaça, de ilusão que dominava a vida dela. Você sabe que eu sou um defensor ao máximo do exercício. E eu combato os meus momentos negativos de ansiedade, de angústias, com exercício de alta intensidade. Tu fala alguma coisa sobre isso no livro? Eu comento brevemente, porque esse é um assunto que foi massacrado. E eu fiz assim, massacrado, que eu digo muito falado na mídia, e obviamente o exercício é um benefício gigantesco para qualquer pessoa que faça dentro da vida. Mas eu abri uma mentoria recente de ansiedade, e uma das pessoas que entrou é atleta de Ironman, e ela fala, tudo que eu comecei para fazer e não resolve minha ansiedade. E eu hoje tenho meus resultados, tenho tudo, e é como se o exercício não resolvesse nada e eu sou uma bomba relógio, porque a base
sobre a qual a gênese, ela tá tratando do sintoma. A atividade física gera uma resiliência nela, libera endorfina, serotonina, uma série de hormônios que ela consegue ajustar e dosar isso. Mas ela não consegue se libertar disso. Mas exercícios de longa duração tem um problema sério, né? Também, um desgaste absurdo. Então, assim, quando a gente traz isso, mas é o que eu estou falando, as pessoas hoje, a gente vê tanto pessoas que colocam o exercício físico para emagrecer como obrigatório, pessoas que colocam o exercício físico como obrigatório para algo. Eu falo que o exercício físico ele é obrigatório para a cereja do bolo da saúde. Ele é obrigatório para você ter uma cereja no bolo da saúde. Você precisa do exercício. Obviamente, você não pode ser sedentário, não tem como. E se você precisa de ganhar mais músculo, quanto mais músculo você tiver, melhor você vai ter. E para isso você precisa de uma atividade resistida, não é só aeróbica. Então, existe carga, precisa de carga, não tem como a gente ignorar isso, nem que seja a carga do teu próprio corpo, calistênico, no yoga ou por aí vai. Mas é importante que nós tenhamos essa conversa, mas que ela não seja o alicerce sobre o qual eu busco a minha cura. Porque ela nunca foi. Sim, é apenas um recurso. Exato. Então, o que eu trago dentro disso? Um outro aspecto que consome muito os ansiosos é o sono. Porque a pessoa se sente presa nos pensamentos dela. É um ciclo de prisão interna dela, dos pensamentos dela, continuadamente. Então, Ronaldo, dentro desse contexto, os pranayamas, eles entram diretamente como exercícios respiratórios para gerar fisiologicamente aspectos que nós não conseguimos intelectualmente. Quantas vezes por dia fazer exercício de respiração? Se você fizer um ato de sair da compulsão, automaticamente você vai viver fazendo. Nós temos 2 estados na vida, Ronaldo. Só 2. Compulsão ou consciência. Se você vive em consciência, você está consciente do que você faz. Se você vive em compulsão, você vive mediante hábitos. E nós fomos programados para viver em hábitos. Nosso cérebro nos programa para isso. Mas nós temos que estar o mais consciente possível a todo momento, senão não estamos vivendo. Mas tem um período inicial que é muito difícil o indivíduo se dar conta de que ele precisa parar. Existem artifícios. Eu vou mostrar. Você quer ver um artifício que eu uso? Eu coloco a máscara de resistência quando eu estou estudando. Eu sento na frente do computador, eu coloco o óleo essencial aqui dentro, coloco os óleos essenciais que eu quero, coloco a máscara de resistência. Eu já tinha estudado sobre isso, mas nunca tinha visto alguém usar. Parabéns, Juliano, parabéns. E aí, o que acontece? Por quê? Não é sempre que eu uso. Se eu não uso ela, eu uso um rolo de esparadrapo que está sendo do meu lado. Eu pego o rolo de esparadrapo, automaticamente. Eu só durmo assim, tá? Enfim. Você vai ver que quanto menos você fala, quanto mais nasal você respira, mais saúde você tem. A respiração nasal, ela é forma de longevidade de vida. Ela reduz pressão arterial, ela reduz tudo. Ah, mas eu tenho desvio. Se obrigue a respirar, você vai sobreviver. A alteração da face, ela existe porque nós tendemos a ir pelo caminho mais fácil, que é a boca. E isso altera a conformidade dos ossos. Estou falando como fisioterapeuta que fez a monografia dele em DTM, disfunção temporomandibular. Então, por que eu estou dizendo isso? A relação da postura com a disfunção temporomandibular e com a oclusão é absurda. Você sabia, Ronaldo? Como ortopedista, você deve saber. Você só tem o reflexo de extensão de pescoço depois do primeiro contato incisivo com incisivo da criança. Sabia? Ela só endurece quando a gengiva encosta aqui. Depois que encosta, ela consegue ativar os suborbitais. Sem isso, ela não consegue. Beleza, adoro conversar contigo. Vamos voltar para a ansiedade aqui. Sim.
Aí a Falando respiração. vários Tá na recursos ansiedade aqui, as ainda. pessoas estão anotando. Vão A gente ter está na grande... ansiedade ainda. Só que eu falei da respiração. Eu estou ainda explicando o processo respiratório. Porque as pessoas julgam que eu tenho que puxar e soltar pela boca. Não. Respira só pelo nariz. Quando você freia a respiração nasal, você é obrigado a usar o abdômen. Pode fazer. Pode fazer. Testa aí agora, por favor. Claro. Fica quase Aí eu vou automático, falar um né? outro. Você é obrigado a frear, porque é o diafragma que está fazendo o movimento. E quando eu mexo o diafragma, eu altero toda a mobilidade dos órgãos viscerais. Eu mobilizo o fígado, intestino, pâncreas, tudo. Eu esmago e subo o estômago. Eu altero o fluxo da mecânica da peristalse. Eu altero o sistema nervoso autônomo. Como a nossa respiração muda? Quando estamos ansiosos, a respiração fica curta e rápida. Crise de ansiedade, quem aqui já teve? Coloca eu aí. Crise de pânico, quem aqui já teve? Coloca eu aí. Qual é o sinal da pessoa? Relaxa. Ai, meu Deus, eu vou morrer. A respiração dela é curta, rápida. E bem superior aqui. Eu vou morrer. Ela só respira aqui. Eu vou morrer, eu não consigo respirar. Toma ansiolítico para conseguir respirar. Ronaldo, quando o padrão respiratório é alterado, eu altero o padrão mental. Se eu escolho alterar o padrão respiratório automaticamente, eu determino meu padrão mental. Concordo. É uma via de duas mãos. Por isso do fato da consciência e não da compulsão. A alimentação, a retirada do glúten, o controle da desbiose é natural. Explico isso claramente na página... Deixa eu achar aqui qual é a página... Cadê? Deixa eu achar aqui a imagem. Tem um artigo que é fabuloso, eu adoro mostrar esse artigo, porque assim, eu mandei para o Murilo Pereira, para mim é uma das maiores autoridades que a gente tem hoje no Brasil em microbiota intestinal. E quando eu mandei esse artigo para ele, ele falou, Ju, eu não tinha. Eu falei, cara, eu sempre achei até que eu tinha pegado com você. Ele, não, olha isso aqui. Dá uma olhada nisso aqui. Ó. Tá vendo aí? Uhum. Esse artigo mostra a exata relação do feedback do intestino, dos neurotransmissores, com o estado cerebral, pelo estímulo através dos reflexos do nervo vago. Tá? E como que isso determina ansiedade, compulsão, impulsividade, fome e todos os outros comportamentos alimentares. O que acontece, Ronaldo? Nós temos que olhar a ansiedade de uma forma como um uníssono, de uma forma integrativa. E é uma forma que ela não é olhada hoje pela maioria dos psiquiatras, pela maioria dos psicólogos, pela maioria das pessoas que acompanham. Eu vou fazer uma ponderação aqui, que eu já tive essa conversa com alguns psicólogos e psiquiatras, eu falo... Ronaldo, olha a base da psicologia. A maioria dos grandes pensadores que fundamentaram tudo que a psicologia tem foi feito pelo psiquiatra, por psiquiatras. Lacan, Freud, todos psiquiatras. Poderia pegar outros aqui para ficar citando para você. Vamos pegar Viktor Frankl, psiquiatra, austríaco, passou pelo campo de concentração, e tantos outros. Tá? A diferença, e eu falo isso como quem já teve mais de uma formação na área de saúde, a diferença do médico, quando ele olha para uma estrutura humana, por ele ter estudado completamente o mecanismo humano, fisiologicamente falando, é completamente diferente de quem só olha a mente pela mente. A mente pela mente é traiçoeira. A mente sem um impacto hormonal, eu não sei o que vai acontecer. O quanto a fadiga adrenal, o quanto uma fadiga crônica, o quanto uma testosterona, o quanto o SHBG sequestrando o testo está gerando impacto, o quanto as alterações hormonais intestinais de desbiose ou de uma esteatose hepática está gerando impacto, a resistência insulínica. Quando a gente fala de dopamina, as pessoas pensam que ela só existe no sistema nervoso central. Elas não entendem a função da dopamina no corpo.
Aí um psicólogo no Vale do Silício inventa que você tem que fazer jejum dopaminérgico. Ele tirou da onde essa birosca? E dentro de um jejum dopaminérgico, quando você pensa, faz muito sentido. Mas quando você pensa efetivamente, é a mesma dopamina que fez você ver cada livro desse que está aí. Cada página que você virava por novidade. E que para alguns foi a motivação de prosperidade. E que para um discurso vitimista virou o fardo do vício. Você é viciado porque você está acostumado a ver dopamina. Não, você é viciado porque você não teve princípios sobre o qual você edificou sua vida. Ou teve princípios que eram falhos. E sem dopamina não tem progresso. Sem dopamina não tem vida. Ela funciona no rim, ela funciona no corpo inteiro. Mas, Juliano, então, levando isso aqui, eu posso extrapolar o que tu falou e dizer que a ansiedade é mais físico do que emocional? A ansiedade, eu vou te falar isso agora com toda veemência e certeza que eu tenho no meu coração de tudo que eu vivi, senti e estudei. A ansiedade, ela é uma doença que ela tem a camada corporal, a camada almática e a camada espiritual. Eu não consigo olhar mais para doença alguma sem ver as 3 camadas sendo envolvidas, em instâncias diferentes. E não tem como eu dizer que a ansiedade ela é mais corporal, porque a nossa existência é 99,9% espiritual. Então, quando a gente fala isso quanticamente, eu vou trazer o quanticamente para energia. Imagina espírito como energia, tá? A gente teria o computador, faltou energia aqui em casa. Eu tenho um computador, eu tenho um Mac aberto aqui do meu lado que eu estava fazendo a live, agora eu estou no meu iPhone, tá? Mas ele tem um programa, que é o da Apple. Eu tenho um aparelho, que é o iPhone. Mas para ele funcionar, eu preciso de energia. Quanticamente, nós temos 99,9999% espaço. Átomos, espaço, organizado energeticamente para gerar uma estrutura que nós chamamos de um ser humano. A cadeira, meus livros, tudo são átomos. Organizados por um mistério e algo que ainda desconhecemos, que é a partícula de Deus, que eles dizem que é o vácuo quântico, dentro dos bósons de Higgs e tantas outras coisas que foram detectadas dentro do próton. Então, nós temos que entender uma coisa. Via de regra, nós somos 99,9999% espaços, 1% matéria. 0,0001 matéria. Então, eu nunca vou poder dizer para você que o corpo foi a origem. E aí a gente vai falar assim, mas o corpo, ele primordialmente, na nossa existência material, ele tem um papel fundamental. Concordo com você em gênero, número e grau. Mas aí a gente entra num campo de pessoas que conseguiram remissão absurda de doenças. Se você ler Processo do Jejum, uma nova terapia. Você já leu esse livro que eu falei com você uma vez? Você conseguiu ler? Não, Leia. não li ainda. Jejum, uma nova terapia. Jejum, uma nova... Eu lembro que eu falei dele com você algumas lives atrás. Eu comprei. Faz parte daqueles livros que está na pilha. Não. Para tudo e lê. Lê esse livro, Ronaldo. Vai ser um dos olhares. Existe uma mulher lá dentro que citou o processo dela de cura do câncer de mama com 40 dias de jejum. Existe materiais lá dentro citando curas de asma na União Soviética com 40 dias de jejum associado à lavagem retal, hidrocoloterapia, hospitalizados. Então, quando eu coloco o processo de jejum de 40 dias com o processo de fé e crer que eu estou combatendo essa doença de frente e não me curvo mediante a nada, a não ser a Deus, olha o que eu estou falando, isso é muito forte. Eu não me curvo diante de nada nem ninguém, a não ser perante Deus. Foi a primeira frase que eu te falei na nossa primeira conversa que foi dada depois do meu jejum. Eu falei, toda identificação gera limitação. Minha única identificação é com Deus. Com o Criador de tudo e de todos. Segunda frase, o jejum demonstra a vontade do ser e a força do espírito. A vontade do ser, a manifestação almática. Mas ele, em essência, ele demonstra que o que te mantém de pé não é a sua vontade, é a força daquele que te deu o sopro da vida. Essa nossa conversa, com certeza, as melhores que eu já tive esse ano, Juliano. Conversar contigo sempre é um prazer. Mas nós estamos meio escravos de horário, né? Então, eu gostaria, infelizmente, mas gostaria que tu concluísse isso aqui
com uma mensagem, aquelas mensagens que só tu sabe fazer, que impacte todas as pessoas que estão assistindo, que sofrem de ansiedade, para que elas tenham a esperança de curar a ansiedade delas. Eu vou falar com todo amor e carinho, e assim, é necessário que você morra. Você está disposto a morrer? É necessário que você morra para suas ilusões, para você se curar do que você pensa que tem. Porque quando você vive pelo medo, você vive por uma mentira. E a ansiedade é o domínio do medo na sua vida. Então você vive uma mentira na sua vida. E você vai ter que morrer para essa mentira que você criou, para você verdadeiramente ser quem Deus sempre quis que você fosse, ou que você veio para ser aqui no mundo. E você não caiu nessa live por acaso. Muitos de vocês que caíram aqui já rezaram, pediram por ajuda, por orientação, em desespero, querendo algo. Não são curiosos. Todos nós temos a dor. E aí eu vou falar e vou fechar dessa forma, que é outra frase que eu falo de forma direta, que foi outra frase que veio dentro dos meus processos de jejum. Essa eu não discuti com você ainda dessa forma. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Isso eu já tinha te dito. Mas o que as pessoas tendem a fugir, e é o que a gente faz quando tem dor, é tomar um remédio. E teve um cara que quando veio aqui no planeta, ele dividiu a existência em dois, antes dele e depois dele. E ele nunca evitou a dor. Ele abraçou a dor e entendeu, e entregou para o mundo o que é o maior exercício do amor, o sacrifício. O sacrifício não é a ausência da dor, mas é eu abraçar a dor em propósito, entender o meu para quê e seguir adiante. Com coragem e fé, força, sabedoria. Então assim, meu irmão, todos nós estamos aqui, temos um propósito único. Você é um ser humano que eu admiro, respeito, e é um cara fantástico dentro desse exército de luz e do bem. E eu falo que se você quiser ajuda, meu livro pode te ajudar. Nossos cursos, meu, do Ronald, eu também tenho vários, a gente tem alunos por aí afora. E eu falo assim, tenham sede. Mas o único que mata a sede da gente é Deus. A sede que a gente mata vai até determinado ponto. Para muitas pessoas, eu ajudo elas em camadas que o intelecto não toca. E tá tudo bem. E o que importa é que isso tem impacto na sua vida, entendeu? E que a gente não fique refém das ilusões que a gente tem, refém do medo, quando a gente confronta uma doença séria como um câncer de mama. Minha filha tinha 30 dias quando minha esposa teve câncer de mama. E a gente não pode ser governado pelo medo. A gente está sendo governado pelo medo há muito tempo no nosso país. Há muito tempo pelo nosso país. Fiz uma reflexão simples, Ronald, aí para finalizar com essa. Você é dessa época. Todo domingo a gente tinha o Ayrton Senna tocando o hino nacional e todo mundo com a bandeira. Depois que Ayrton Senna morreu, nunca mais a gente teve um brasileiro que todo domingo conseguisse trazer à nação o que era ser brasileiro. Passamos alguns anos bem complexos, no qual ser brasileiro estava quase errado, a gente só lembrava na Copa. E eu falo isso porque a gente está vivendo uma realidade que veio de uma pandemia que governou em medo. E o último artigo que eu vi, que eu usei para meu doutorado em 2022, eles viram o impacto da comunicação em medo e adivinha o oposto, em esperança. Adivinha que os dois únicos que tiveram a mesma valência de resultado no ser humano foram o medo e a esperança. Para a tomada de ações positivas. O medo de morrer fez usar máscara. A esperança de ficar bem fez usar máscara. Então, eles avaliaram isso sistemicamente para que eles pudessem mudar com esperanças políticas governamentais. Porque todas as emissoras governaram pelo medo o mundo, nenhuma por esperança. E quando você governa pelo medo, você aumenta a ansiedade, depressão, você aumenta uma série de doenças, porque o medo, ele esgota a realidade humana, pois não fomos feitos para viver nele. É isso. Então, se você quiser ficar livre da escravidão, você tem que ficar livre do medo. Mas como? Esse é o ponto. Eu fiquei 1 ano escrevendo para poder dar um início na sua jornada. Vai lá ver o Ansiedade, o Fim da Escravidão, ver tudo que o Ronald traz para você. Vocês estão com um mestre incrível com vocês. É um cara de uma sabedoria que eu adoro
conversar. Porque ele não tem papa na língua para fazer questionamento e ele traz tudo com muito amor e carinho todas as vezes que a gente conversa. É um prazer estar aqui. Adorei, Juliano, adorei mesmo. Todos vocês adoraram. Tenho certeza que vocês vão eleger essa aula como uma das melhores do Congresso. Eu já estou entrevistando muitos especialistas, mas ela não toca só no intelecto, ela tocou no coração e tocou no espírito. E é isso que nós queremos. Um grande abraço para vocês, até a próxima aula. E para ti, meu querido Juliano, um abraço muito especial. Beijo no seu coração, meu irmão. Tchau, tchau, pessoal.